Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, que o Altíssimo Criador possa estar nos abençoando grandemente. E hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos fazendo a citação desse livro, O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã, né? Traz umas informações históricas muito boas e hoje nós vamos falar o seguinte: as forças que se opõem ao crescimento da igreja. E aí hoje nós vamos falar sobre o nacionalismo religioso. Então nós estamos trazendo algumas informações históricas, né? Não quer dizer que eu estou defendendo nada, né? Deixar bem claro para que as pessoas venham compreender. Só estou divulgando as informações. Então, nacionalismo religioso. O nacionalismo religioso ainda é uma ameaça às missões e às igrejas oficiais em muitos países. Importante isso aqui, pessoal. Os agressivos e ricos países petrolíferos islâmicos, como a Arábia Saudita e o Irã, e também o Paquistão, Afeganistão e o Sudão, atrapalham a pregação do Evangelho, ou o barra por completo, né? Então não aceita, né, o cristianismo nesse país. E em muitos casos perseguem os cristãos. O hinduísmo nacionalista na Índia impede a expedição de vistos para novos missionários para a Índia. Tem havido alguma reação positiva ao cristianismo na Indonésia e em estados islâmicos que gravitam em torno da Rússia. Mas o islamismo na Europa, na Eurásia e África tem sido hostil ao cristianismo. No Sudão foram mortos mais de 1.100.000 cristãos negros do sul do país pelo governo islâmico. Governo islâmico. Então, o vídeo passado falou sobre o governo, hoje está falando sobre o governo islâmico, né? Complementando. Foram mortos mais de 300.000 no mundo em um ano no início da década de 1990. Aproximadamente 150.000 pessoas são mortas como mártires, né? São assassinadas, em média, a cada ano. A perseguição ocorre principalmente nos países comunistas, islâmicos e hinduístas. Interessante, né, pessoal? Só traz essa informação muito valiosa. Nós vemos que a implantação do comunismo é grande e, infelizmente, no nosso país existe, né, parlamentar, né, que tem essa tendência, né, comunista, né? Existem pessoas, né, que buscam querer implantar aqui no Brasil. Então, você já começa a perceber que, historicamente, o comunismo, né, não se dá muito bem com as igrejas, né? Então, se por acaso implantar o comunismo no Brasil, quem frequenta igrejas vai ter um problema muito grande. Beleza? Então tá aí mais uma informação histórica, né, do livro aqui, História do Cristianismo, que o Eterno Criador possa estar nos abençoando grandemente. Mas é interessante, né, pessoal? Vou falar mais um pouquinho aqui. Um exemplo. Por que as pessoas perseguem tanto o cristianismo? Né? Fica uma dúvida. Persegue tanto as pessoas que seguem a Cristo? Qual o mal essas pessoas fazem para a religião delas? Né? É como se, assim, não quero ser um teórico da conspiração, mas é como se tivesse algo espiritual por trás, né? Que não deixando as pessoas ter contato com o cristianismo, né? Não ter contato com a palavra do Criador, né? Não ter contato com a Bíblia. A Bíblia é um livro que ela traz informações históricas tremendas, do passado, né, até a vinda do
do Messias, de Yahushua, né, de Jesus, que conhecemos como Jesus. Né? Então, é muito interessante isso aí. A gente tem que ficar com um pé atrás da orelha. Né? Ou com o pé atrás da orelha. Nós temos que ficar com um pé atrás, né, com relação à ação desses países, né, que não permite que a palavra do Eterno, do Criador, sejam pregadas. Mesmo, não vou entrar aqui no mérito se eu concordo ou não com a mensagem que é pregada, mas eu falo com relação ao povo que segue, né, o Messias. Então, fica aí algo para nós pensar sobre isso. Né? Por que tanta hostilidade ao cristianismo? Né? Então, que o Papai do Céu nos ajude e nos abençoe a cada dia. Um abraço do irmão Alex.